Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se vitoriosozinho. Pedro Mexia sente-se moderado e João Miguel Tavares confessa-se amiguista. Está reunido o Governo Sombra, desta vez em Vila Real. Estamos na abertura do FIN, o Festival Internacional de Imagem de Natureza. Ora viva, sejam todos bem-vindos. Estamos desta vez em Trás-os-Montes. Obrigado, Vila Real, pelo acolhimento. Estamos no Teatro Municipal de Vila Real, a convite do FIN, o Festival Internacional de Imagem de Natureza. É um festival que está na segunda edição, começou o ano passado e que vai prolongar-se agora até dia 25 de novembro, com exposições, filmes, conferências, workshops de pintura e de fotografia e desenho, assim é que é, não há pintura, pelo que eu vi no programa. Tudo com o património natural como tema, em defesa da biodiversidade. Qual é o seu tipo de paisagem preferida, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, é uma pergunta muito difícil porque eu sinto que sou uma galdéria paisagística. Porque uma pessoa vem aqui, por exemplo, vê as margens do Douro e pensa, não há melhor que isto. Mas depois eu vejo uma planície alentejana e penso, bonito também, sim senhor. E vejo o Minho muito verdinho, de onde eu sou, aliás, e penso, olha... Mas depois vejo uma Fraga transmontana e também é belo. E é por isso. E depois vamos aos Açores e à Madeira e há outras maravilhas. Podemos ser convidados para qualquer ponto do país. Era aí que eu queria chegar. Está sempre bem, não é? Qualquer ponto do país que nos queira lá, para nos apresentar maravilhas paisagísticas e nos encher o bandulho de produtos regionais, mas sabe contar aqui com 4 pessoas muito interessadas em irem. Covilhetes, por exemplo? Covilhetes, isso aqui exatamente. Que há bocado chamou-lhe outra coisa. Foi, mas não posso dizer o que é que chamei, porque rima com covilhete, designa uma parte do corpo humano no diminutivo. E foi isso que eu lhe chamei. E o Ricardo teve hoje o seu batismo do covilhete. Vivi mais de 40 anos sem saber o que era um covilhete, Carlos. Isso é uma vergonha. A gente devia percorrer mais o país à procura de coisas que eu nunca tenha comido e metê-las no meu bucho. O mais rural de nós 4 é o João Miguel Tavares, que tem raízes no Alto Alentejo. Sente-se melhor na planície ou em paisagens mais acidentadas, João Miguel Tavares? Sabes que eu sou de Porto Alegre. Sim, Em Porto Alegre eu tenho as duas coisas. Tenho a Serra de São Mamede, que é o ponto mais alto a sul do Tejo, e depois também tenho logo ali as planícies alentejanas. Eu estou bem em todo lado. Já estou um bocadinho como o Ricardo, também sou uma galdeira paisagística. Mas sinto imensa saudade, isso sim. Aliás, cada vez... Saudade de? Tenho saudade de voltar ao campo e deixar a cidade. Natureza. Tenho falado muito nisso lá em casa. Mas tenho de esperar que as crianças cresçam, mas ando a contar. Tipo, ali mais 10 anos e pisgo-me. Já estou farto de Lisboa. Não de vocês, atenção. Espero que continuemos a fazer o Governo de Sombra, mas eu queria viver mais longe da cidade. E o Pedro Mexia, ao fim de quanto tempo é que começa a ressacar a falta de betão quando tem de sair dos ambientes urbanos? Não é de betão. Lisboa é uma cidade feita à minha medida, porque as cidades mais pequenas parecem pequenas, as cidades maiores parecem grandes demais. E, portanto, o problema grande de Lisboa é, lamento dizer, os lisboetas. Portanto, se pudesse haver uma espécie de transfusão em que ficavam os monumentos e o rio e a luz e tal, mas com outras pessoas... Tu não gostas dos lisboetas? Não gosto dos lisboetas. Foste muito desagradável agora. A maioria deles não... Isso diz de Paris, não é? Paris é muito lindo. A maioria deles são estrangeiros neste momento. Exatamente. Agora os lisboetas já saíram todos. Agora não é os lisboetas nascidos em Lisboa, é que estar em Lisboa é estar ao pé de coisas que fazem mal à personalidade, como o poder político, etc. As pessoas em Lisboa chegam a Lisboa e vão-se deteriorando um bocadinho. Exatamente. O que é que foi dito? Que não ouvi. A plateia validou o raciocínio de Pedro Mexia. E hoje houve uma deputada que voou o tempo inteiro a dizer isto aqui em Lisboa, isto aqui em Lisboa... Já vamos falar disso daqui a pouco. Muito bem. Pois bem, é de paisagens e da forma como as observamos e como as retratamos que se vai falar aqui em Vila Real nos próximos 15 dias, nas 2 semanas que começam agora, neste Festival Internacional de Imagem de Natureza. Mas a natureza deste Governo Sombra é de outra ordem. Tratamos, sobretudo, da paisagem política e da paisagem social, da atualidade, e por isso é a altura de distribuirmos as pastas ministeriais, como fazemos sempre, com o Pedro Mexia a querer ser, esta semana, Ministro dos Padrões Culturais Sedimentados.
e serão eternos ou haverá forma de os alterar, Pedro Mexia? São assim tão sedimentados? Não há muitos padrões culturais eternos, não é? Mas isto é uma expressão que foi utilizada pelo deputado do PAN, respondendo à carta aberta que Manuel Alegre dirigiu a António Costa por causa da questão das touradas, ou mais especificamente do IVA nas touradas. No fundo, quero falar de pessoas, animais e natureza, o que é que até calha bem com o mote deste programa. Exatamente, é isso mesmo. Porque houve coisas interessantes e eu tenho, aliás, sentimentos bastante divididos. Vou tentar explicar de forma não muito confusa, mas é um pouco confuso, porque, por um lado, eu não sou aficionado. E, portanto, não posso dizer que partilho as razões de Manuel Alegre naquela carta aberta. Penso que algum do argumentário... Também não sou um militante anti-touradas, percebo boa parte do argumentário anti-touradas. Ao mesmo tempo, há algumas coisas interessantes ali. Algumas, aliás, falámos no último programa, mas houve desenvolvimentos desde a semana passada. Vamos fazer um ponto da situação, porque se calhar vale a pena clarificar o que é que está em causa. Isto é a propósito da polémica a respeito da tauromaquia, uma polémica que nasceu por causa do aumento do IVA sobre os espetáculos tauromáquicos e que esta semana teve novos desenvolvimentos, nomeadamente com essa carta aberta de Manuel Alegre ao Primeiro-Ministro, uma carta aberta em que o histórico socialista se queixava daquilo a que chama o fundamentalismo do politicamente correto. Não lhe pareceu que Manuel Alegre estava, no fundo, a queixar-se ao chefe de governo da Ministra da Cultura, sem a nomear, porque foi ela que introduziu esta questão ao falar de uma questão de civilização e não de uma questão de gosto? Claramente. Há duas coisas para mim estranhas. Uma foi já falada na semana passada no programa, que é em que medida é que, perante uma questão civilizacional, como disse a Ministra no Parlamento, se está a discutir percentagens de um imposto. Porque, na verdade, se o PS, enquanto partido, ou enquanto maioria dentro do partido, quer acabar com as touradas, o PAN está mortinho para o fazer e o PS pode. O PS não tomou essa decisão. Portanto, o PS acha que as touradas se devem manter. Pelo menos a maioria do PS acha e não fez nada nesse sentido. Depois, quando se está a discutir o IVA, falar de civilização parece-me uma palavra muito cara para quem compactua com a existência de touradas. Portanto, há aí um desajuste. O outro desajuste, e é engraçado porque o Manuel Alegre põe a questão em termos muito, muito ponderosos e eu acho que interessantes. Manuel Alegre tem, independentemente do que diga, tem a vantagem de pensar pela sua cabeça e de o fazer há muitos anos, e isso é de louvar porque é raro na política portuguesa. Mas, que é a ideia do que é ou não civilização, do que é ou não civilizado. Por exemplo, num assunto muito diferente deste, como são os assuntos de costumes, chamadas causas fraturantes, ouve-se muitas pessoas dizer, quer conservadoras, quer progressistas, dizer isto não se discute porque isto é uma questão civilizacional, isto não se referenda porque é uma questão civilizacional. Mas porquê é que não se discutem questões civilizacionais? A discussão sobre a ética, a razoabilidade ética da tourada parece-me uma boa discussão, uma típica discussão de um debate ético. Será que infligir dor aos animais é eticamente aceitável? E não há argumentos do outro lado que também possam ser ponderosos, que não seja o argumento do Picasso. Porque o argumento da legitimação cultural aborrece-me um bocadinho, porque ninguém diz, as pessoas que dizem, gosto de tourada como o Picasso. Ninguém diz, sou horrível com as mulheres como o Picasso, não é? Ou sou stalinista como o Picasso, não é? Portanto, essa coisa de dizer... Sim, esse é o argumento da autoridade. O Hemingway gostava, o Lorca gostava, isso para mim... Mas há argumentos que eu percebo, quase antropológicos e de tradição, que são mais ou menos atendíveis. Agora, o que o Manuel Alegre diz... Depois ele tira conclusões um bocadinho extremistas quando faz aquela ligação ao Bolsonaro e não sei o que mais. Há um argumento que não é totalmente... É assim que nascem os Bolsonaros. É assim que nascem os Bolsonaros, diz ele a propósito das touradas, o que me parece... Aliás, há aquela frase do Jorge Amado que diz que a tourada não pegou no Brasil porque os brasileiros torciam pelo touro. É uma frase famosa. Mas o Manuel Alegre acho que aponta para uma questão interessante, que é a questão de tendencialmente haver em alguns partidos, e há bastantes no PS, há muitíssimos no Bloco, que são justamente pessoas totalmente urbanas, que vivem um bocadinho na sua bolha, que têm um certo desprezo pelo resto do país, que tem outros costumes, outras opiniões, etc. E isso é verdade, isso que o Manuel Alegre diz é verdade. E essas pessoas, por exemplo, ao dizer-se
uma questão civilizacional. O que está a dizer é eu que sou eu, a pessoa que diz eu que sou contra as touradas sou civilizado e os senhores são os bárbaros. Ora, isto parece uma forma muito pouco interessante de discutir política e acho que nesse ponto da carta aberta, Manuel Alegre tem razão. Vê esta questão em torno das touradas como uma questão de gosto ou como uma questão civilizacional, para pôr o problema nos termos em que a Ministra da Cultura o pôs, João Miguel Tavares? Não é fácil responder a isso. Eu próprio tenho sentimentos mistos em relação à tourada, porque já sendo eu de Porto Alegre, como disse há pouco, tenho essa cultura tauromáquica enfiada nos genes, praticamente, até porque eu tinha, sobretudo, um avô de quem era muito próximo, que adorava tourada. Eu desde quase que mal sabia andar e às touradas. E às touradas com o avô e via as touradas na televisão e consigo perceber o espetáculo e sou incapaz de reduzir a tourada a uma mera tortura de um animal. Agora, é verdade que é um espetáculo violento para aquilo que são hoje em dia cada vez mais os padrões e a maneira como é encarado o sofrimento do animal. E, portanto, são valores estimáveis que estão dos dois lados. E é evidente, e o Pedro tem toda a razão quando diz é pena quando há valores estimáveis de ambos os lados, mas existe ao mesmo tempo uma incapacidade de conversarem uns com os outros. Agora, aqui a questão de fundo é, independentemente do que se acha da tourada, eu consigo perceber mal o que é que isso tem a ver com o IVA. É só isso. Mas o IVA foi só o pretexto para esta questão. Não, mas continua surgir, a ser. não é? Mas mesmo a questão de Manuel Alegre foi ainda à volta disso. Consigo perceber mal, porque acho indiscutível que é um espetáculo cultural. Isso eu não tenho dúvidas que seja cultura. No sentido lato em que tudo é cultura, pode-se dizer no que... No sentido da lei, pertence ao Ministério da Cultura. Portanto, até mudar, pode-se dizer que é indigno de lá estar. Mas, na verdade, é a cultura que tutela. Sim, é considerado um espetáculo. Se é um espetáculo, é a cultura que tutela. Mas portanto, se quem quiser mudar, que mude. Mas objetivamente. Certo. É isso. Como os circos romanos também eram cultura na altura. Atenção. Justamente. Deve ter havido o netinho de um senhor estimável levava o netinho aos circos, os gladiadores. Certo. Eu percebo isso. Não sei quanto é que o neto é capaz de ter tido um momento... Certo. Certo. Agora, eu não me lembro é o Senado em Roma estar a discutir o IVA dos circos romanos. Mas o diário das sessões do Senado romano. Sim. Bom, também acha, como Manuel Alegre, Ricardo Araújo Pereira, que é assim que nascem os bolsonaros? Não sei, eu aliás escrevi sobre isso esta semana, porque só esta semana eu tenho ouvido, não sei se isso acontece com mais alguém, mas eu tenho ouvido muita gente a dizer, olha, pois é assim que nascem os bolsonaros. E são as coisas mais díspares. Só esta semana, portanto, o Manuel Alegre disse, vi na capa do I num dia, estava o Manuel Alegre a dizer, é por causa desta intolerância às touradas que depois nascem os bolsonaros. E no dia seguinte, a senhora Presidente da Associação Protetora dos Animais disse, não, esta cultura de violência e de agressão é assim que nascem os bolsonaros. E, portanto, há muita gente que sabe como é que nascem os bolsonaros. Eu não tenho a certeza neste momento que os bolsonaros não nasçam porque haja tanta gente que sabe como é que nascem os bolsonaros. Ontem de manhã a minha filha não queria comer papa e eu disse-lhe é assim que nascem os bolsonaros. Eu sei, havia uma frase que nós usávamos muito no liceu. Não, obrigar a criança a comer a papa ou a mudar a fralda foi o que pode fazer. Foi o que ela me respondeu com a boca cheia de Nestum. Exatamente. Toda a gente tem uma opinião sobre como é que nascem os bolsonaros. São muitas opiniões muito díspares e o certo é que eles continuam a nascer e já não conseguem fazer nada. E por isso é um bocado inquietante. Eu acho que... Em relação aos gladiadores, é a favor ou contra? Touradas. Sim. É a favor ou contra? Eu não gosto de tourada, tenho direito também, não é? Acho eu, não gosto de tourada, não sou apreciador de tourada e até já me manifestei a favor de certas restrições, por exemplo, de crianças não poderem participar nem assistir ao espetáculo até uma determinada idade, parece-me uma medida sensata. Mas, como eu disse, o meu gosto é esse. Eu acho que em certos assuntos há uma insensibilidade da parte de um certo escola urbano
que olha para o mundo rural com alguma altivez e até com algum desprezo. As touradas são uma coisa do mundo rural? São uma coisa do mundo rural, sim, acho que sim. A Praça de Touros de Campo Pequeno não me parece... Está bem, claro que há no Campo Mas eu também não acho que os touros sejam criados no Martim Moniz. É isso. E é por causa disto que nascem os Bolsonaros. Atenção, nós no liceu tínhamos uma coisa que a gente dizia sempre, não sei se vocês diziam também, mas era aquela... De repente alguém dizia sempre, pois é, e depois elas aparecem grávidas e não foi ninguém. A coisa que se dizia. E isto dos Bolsonaros é a mesma coisa. Depois aparecem os Bolsonaros e não foi ninguém. Mas eu queria dizer que, lá está, o argumento da ministra, que é o argumento de dizer, não, eles mantêm o IVA, mantêm uma taxa de IVA elevada, é uma questão de civilização. Se é uma questão de civilização, isso é um argumento para proibir. Claro. Isso não é um argumento para taxar. Claro. Se é uma questão de civilização, proíba. Não, isto não pode ser. Senão os bárbaros ricos têm uma vida muito... Eu quero comer o meu vizinho com batatas. Isso é uma questão de civilização. Pague 70% de IVA. É um bocado... em princípio não dá. É como o açúcar nos refrigerantes. Sim. Isso é daqui a pouco. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro dos Padrões Culturais Sedimentados. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Questiúnculas. E sabe como é que isso se diz em alemão? Não sei. Não, questiúncula... Não, em Porto Alegre, infelizmente, não havia a escola alemã. Portanto, não. O meu alemão foi... A única coisa que sei em alemão é quando li a banda desenhada da Segunda Guerra Mundial. Achtung! Não, sim, é exatamente. E geralmente eram nazis a chamar nomes a judeus, que também não é uma coisa muito simpática. Atenção, que nós a caminho daqui percebemos que este é um tema local. Este tema de que vamos falar. Exatamente, é um tema local? É, sim, senhor. É verdade, é verdade. Não só porque José Silvano é transmontano. É um tema local daqui deste local. Local daqui. Não só por isso, não sei Mas se ele é de lembram... Mirandela. Isto é Está Vila bem, Real. não, calma, já lá vamos. José Silvano é transmontano. Não sei se lembram que como é que se chamava? O Barreiras Duarte era o secretário-geral do PSD anterior a este, que teve que sair porque dizia que ia à Berkeley quando não punha lá os pés. E este agora diz que vai à Assembleia da República quando não põe lá os pés. É uma coisa que o secretário-geral do PSD tem que... O Rui Rio tem que dizer... Vamos escolher um secretário-geral. O senhor vai onde diz que vai? Então pode ser. Pronto, finalmente... Mas há outra coisa que é... Quando ele escolheu o Silvano, o Sousa Tavares, numa manifestação de racismo ao contrário, disse: um transmontano, porque os transmontanos não fazem cá falcatrua nenhuma. Fazem igual aos outros, acho eu. Atenção, não me interpretem mal, eu adoro transmontanos, há transmontanos ótimos, eu sou casado com uma, não é das ótimas, mas sei que há outros que são bons. Agora, correu mal, não é? Correu mal este... mas onde é que este vem mesmo em Vila Real? Que é, num dos dias em que José Silvano marcou a presença no Parlamento... Ele estava em Vila Real. Estava em Vila Real. A culpa é vossa. E significa que estar na Assembleia da República é igual. Não, mas nós já agora podíamos aproveitar a oportunidade de saber se alguém do público o viu, que é para saber se é verdade. Não é? Às tantas ele não esteve nem na Assembleia da República e ainda pior, também não esteve em Vila Real. Isso seria aborrecido. Vamos só clarificar. As questiúnculas, toda a gente já percebeu, têm a ver com o facto de ter ficado a saber que o registro de presenças no Parlamento de José Silvano foi assinado por alguém que não ele. Já se sabe, aliás, quem foi. Aconteceu pelo menos 2 vezes, em dias em que ele não pôs os pés na Assembleia. Considera isto uma questiúncula, como disse Rui Rio, João Miguel Tavares? Claro que não é uma questiúncula, porque o Rui Rio desejava que fosse, mas é evidente que não é, e em boa parte não é, graças a mais uma gestão deste caso, muito parecido com o Feliciano Barreiras Duarte, que é completamente com os pés. Qual foi? Isto foi noticiado no sábado, já passou quase uma semana. Foi quando foi noticiado. E desde então, o secretário-geral do PSD e o presidente do PSD e toda a gente foram deixando isto crescer. Quais foram as intervenções do Rui Rio sobre este tema? Vale a pena analisá-las. Foi, primeiro, isto é uma questiúncula. No dia seguinte perguntaram-lhe, outra vez, e ele disse: a minha palavra não é como os iogurtes que só tem um prazo de validade de 30 dias. Depois voltaram-lhe a perguntar... Uma ofensa que a indústria dos laticínios não merecia. Não merecia. Depois voltaram-lhe a perguntar e ele falou em alemão. Enquanto isso, o José Silvano garante que não pediu a ninguém que registasse a presença dele, que espera que o Ministério Público abra um inquérito ao caso e, entretanto, esta sexta-feira já uma deputada do PSD assumiu ter usado a password de José Silvano na ausência dele, mas só para consultar uns documentos. Será caso para José Silvano agora processar a colega de bancada?
Não sei, pode ser a testa de ferro de Silvano. Está na moda hoje em dia ter testa de ferro do Parlamento. Ele diz que não pediu a ninguém. Ela usou, mas só porque terá sido indevidamente. Porque, pelos vistos, são muito próximos e parece que aquilo é lá um relambório e todos trocam passwords entre eles. Foi o que eu fiquei hoje a aprender. Sim. Foi, os meus amigos, então, em qualquer organização se partilha password. Ela disse isso, Não nas minhas, não partilhas passwords. Ela disse, nós sabemos as passwords uns dos outros, ele tinha documentação que eu precisava de ver, nós partilhamos a password uns dos outros e tal. Em que empresa é que as pessoas não têm password? Eu não sei, nunca tive um emprego a sério. Confesso que não sei se é costume... Tu partilhas a password do teu computador? Não partilho, mas sei lá. A password do meu computador é a coisa mais íntima que eu tenho. Epá, o que eu acho estranho é o seguinte... Até por causa do histórico. Eu não partilho a password do meu computador com ninguém. O que eu acho estranho é o seguinte, vamos supor que é verdade, que lá na bancada do PSD eles partilham a password uns com os outros e abrem o computador no perfil uns dos outros e não sei o quê. E ela diz que toda a gente faz isso, certo? Vamos estabelecer então que toda a gente faz isso. O que é que toda a gente também faz sempre? Quando tem acesso ao perfil do amigo, manda mensagens porcas a gozar, a fingir que é ele. Se ela mostrar as mensagens porcas que mandou para outras deputadas do PSD a fingir que era o Silvano, eu acredito que aquilo foi feito assim. Tu queres é bandalheira. Então ela não fazia logo um facejacking lá do perfil dele na Assembleia da República? Porque é que uma pessoa... Qual é o gozo de ter a password se não depois não diz... Ouve lá, Fernanda, quer uma coisa qualquer do Silvano lá para outra pessoa. Mas qual é que é o problema da explicação da deputada Emília Cerqueira? Há logo um problema de tom. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver aquelas imagens, mas eu quando vejo ela falou durante 15 minutos com um ar super zangado. Quando alguém fala muito zangado aos jornalistas durante 15 minutos, eu tendo logo a não acreditar nele. Acho que aquilo é um tom completamente desadequado, que é não estar a dar explicações e chamar-se as virgens ofendidas. As virgens ofendidas que tornaram este caso uma dimensão. E depois ela realmente vai dar uma explicação. A explicação tem este lado implausível, que é que eu não acredito e espero que os deputados da nação não andam para aí a passear as passwords de um lado para o outro, não é? Até por razões de segurança de Estado. Eu acho que nem o SIS deve deixar. Os computadores dos deputados é suposto terem lá dentro algumas coisas reservadas. Não parece que seja para andar... aliás, dizia-se que as passwords eram pessoais e intransmissíveis. Foi aquilo que foi dito. Agora, mas mesmo depois disto, ela vem dar uma explicação que, na sua essência, se nós acreditarmos nesta história da bandalheira das passwords, é razoável. Porque ela disse, aquilo não há nenhum sistema de inscrição, ou seja, de dizer, não é um sistema de picar o ponto. O que ela diz é, assim que eu coloco a password no computador do Parlamento, se eu aceder a esse computador que está na sala, é registado como uma presença automaticamente. Faz sentido. Até um simplex, parece-me bem. Exato. Faz sentido. Mas o que não faz sentido é porque é que uma explicação tão simples demora 6 dias a vir cá para fora. Isso é que não faz sentido nenhum. Porque se é tão simples, porque é que esta explicação não apareceu no domingo? E ao longo da semana nós temos visto... Eu acho que houve uma senhora da plateia que diz, meteu-se o fim de semana. Pois, que é uma coisa que é bem visto. Faltava em Portugal dar explicações ao domingo. Domingo estou descansado. Segunda ainda não estão bem no trabalho, não sei o quê. Terça-feira já coisa... Pronto, na quarta marca. Mas hoje é sexta-feira. Não é razoável. Não, então não é só irrazoável. Como a história já teve várias versões. Há também uma outra questão que talvez não seja irrelevante. É que a explicação da deputada Emília Cerqueira só aparece porque o Expresso descobriu que tinha sido ela. Porque andou a ver as imagens da ARTV e constatou que ela estava no posto de José Silvano nos 2 dias que correspondem às ausências de José Silvano. E perguntou-lhe hoje de manhã, esta sexta-feira de manhã, perguntou à deputada se confirmava que tinha sido ela. Ela não respondeu ao Expresso e deu a conferência de imprensa. Não, mas o problema é que no dia anterior, na quinta-feira, ela já tinha falado com o Jornal Notícias e já tinha dito ao Jornal Notícias que não tinha feito coisíssima nenhuma, que não tinha marcado nada de presenças. Portanto, o que é? O caso que é grave, como ela... como é possível este caso todo por causa de marcação de 2 presenças? O que é grave não é o caso, o que é grave em si não é isso. É a quantidade de mentiras
que foram ocorrendo ao longo da semana, e esta embrulhada que mais uma vez desprestigia o Parlamento, desprestigia as pessoas que lá estão. E o José Silvano, mais uma vez, mesmo aqui, ele diz que não estava e foi engano, mas depois também foi à Comissão da Transparência, assinou uma folha de ponto e saiu logo a seguir sem ter estado presente. Se calhar estava lá, mas transparente. Se calhar estava lá. Ou seja, se calhar é isso. Se calhar ele estava lá, não é transparente, e noutras vezes... É que isso é um caso... Se ele fosse um super-herói da Marvel, dava. Porque num momento ele estava transformado numa outra pessoa, que era a deputada Emília Sequeira, quando ela estava no posto de trabalho, mas na verdade era José Silvano. E noutras vezes também, e noutras vezes está presente num sítio e afinal ninguém o viu. Eu já vi isso. Mas realmente é sempre nos filmes da Marvel. Mas isso aí, se às tantas José Silvano é um super-herói. É a melhor explicação. Essa é uma das partes giras disto, que é a explicação da senhora. Eu usei a password dele e tal para aceder à documentação que só ele é que tinha no computador dele. Explica de facto aquelas vezes em que ele disse que estava na Assembleia da República quando na verdade não estava em sítios como Vila Real. Mas não explica que ele, na mesma semana em que sabe isso, tenha ido à Comissão de Inquérito sobre Transparência, assinou e não se foi sentou embora, nem sequer assentou as bochechas do rabo na cadeira. Assinou. Muito bom dia. A questão aqui é também, mas vamos ser picuinhas a ponto de achar que uma pessoa que vai à Comissão Parlamentar de Transparência tem que se comportar de forma transparente. Também não sei... Não, pega lá, não sejas injusto. Ele comportou-se de forma transparente. Não foi, não. Na verdade não. Nesse caso foi à frente. Mas eu não acho transparente no sentido que ninguém o viu. Mas eu não acho, politicamente, eu não acho necessário comportar-se de forma transparente só porque é a Comissão da Transparência. Também não tens que ser peixe para ir à Comissão das Pescas. Não é? Portanto, e o que é que lhe pareceu o episódio insólito da explicação de Rui Rio em alemão, Ricardo em Araújo alemão, Pereira? Carlos, eu acho que quando um político português dá explicações em alemão, vê-se que ele tem muita vontade de esclarecer. Está com muita vontade. Deixa, espera aí que eu vou... Aquela coisa de... Parece que estão a rasgar panos. É uma língua linda. Peço desculpa aos alemães, mas é uma língua belíssima. Eu adorei, eu gostei muito. Estou à espera que próximas comunicações de Rui Rio sejam noutros idiomas. Será caso para citar aquela canção, aquele verso do Caetano Veloso em que ele canta que está provado que só é possível filosofar em alemão? Sim, eu conheço, mas atenção que o autor Thomas Bernhard diz, e tem autoridade para dizer, porque ele fala alemão, diz que o alemão é uma péssima língua para pensar. E eu acredito nele, eu pessoalmente não percebo nada do que eles estão a dizer e, portanto, acredito que seja difícil. Mas estou à espera de uma opinião de Rui Rio sobre o orçamento em mandarim, uma coisa... Sim, que isto seja uma prática para continuar. Há um outro pormenor ainda que faltou, que ainda não dissemos. Não sei se viram isso, que eu vi no Observador. Eles perguntaram lá aos serviços da Assembleia da República, mas isto é assim? As passwords, isto é verdade? Todos os deputados têm as passwords uns dos outros e entram, isto é uma prática aceitável. E os serviços da Assembleia disseram o seguinte, prestem atenção a esta frase, porque isto é Portugal em meia dúzia de palavras. A password é pessoal e intransmissível, mas pode ser partilhada. Portanto, a palavra intransmissível tem outro significado no verbete do dicionário que está na Assembleia da República, ou realmente isto trata-se de Portugal. Portugal! É o tipo de coisa que a gente diz, estou em casa. José Silvano está numa situação politicamente delicada. Feliciano Barreiras Duarte teve de se demitir por causa de umas trapalhadas no currículo. Já falámos também desse caso. Pode-se concluir que o Rui Rio está com azar na escolha de secretários-gerais para o PSD, Pedro Mexia? Mas não é só azar na escolha de secretários-gerais, é azar também nas reações. O problema deste caso também tem muito a ver com várias reações, e as reações de quase toda a gente envolvida. Por exemplo, o secretário-geral do PSD, confrontado com este caso, responde: sou um homem honrado. Isso não é uma resposta. Uma pessoa pode estar a assaltar um banco, foi o senhor, eu sou um homem honrado. Sim, mas assaltou o banco, isso de facto assaltei. Sou um homem honrado não é uma resposta. Uma resposta é as pessoas em Portugal, os políticos sobretudo, que é disso que estamos a falar, confrontados com um caso, responderem: isto aconteceu desta maneira. Isso nunca acontece. Não dizer isso é uma ofensa. Estou de consciência tranquila. Ou é preciso nascer não sei quantas vezes para ser mais honesto que eu, que são as coisas normais que se dizem em Portugal. Não, responder. Fazem os jornalistas ou os outros políticos, seja quem for, fazem uma pergunta, passou-se este caso, por favor responda. Pronto, ponto número 1. Ponto número 2. Rui Rio, os jornais lembravam agora como era a política de Rui Rio como Presidente da Câmara do Porto e a sua política de tolerância zero,
que implicava uma vigilância canina das baixas fraudulentas, testes de alcoolemia, etc. Perante um caso como este, é uma questiúncula. E não falamos aqui do banho de ética, porque o banho de ética e a questiúncula... Ou seja, Rui Rio aparece com uma exigência ética absurda. Absurda pela forma como foi formulada. Um banho de ética, etc. Depois, sempre que acontece algum caso, ele diz... Sempre. Todos os casos que têm aparecido, com Salvador Malheiro, com Helena Fraga, coisas diferentes umas das outras, é verdade. Em todos os casos, ele disse, não, isso não é nada. Justamente, tem havido muitos casos. No Fórum TSF, esta sexta-feira, o vice-presidente do PSD, David Justino, queixou-se de que, desde que Rui Rio foi eleito, tem havido... e vou citá-lo, uma sucessão constante de casos que não deixam o partido afirmar-se e que o PS está a ser levado ao colo. É a conclusão dele. Mas por Rui Rio. Sem dizer por quem. Sem dizer por quem. É pelo Rui Rio. Parece-lhe pertinente este desabafo. Tem, de facto, havido casos... Quer dizer, tem sido... Se há alguém que transportou esse bebê, foi Rui Rio. Eu lembro-me, há uma frase do Rui Rio nestes últimos meses que eu gosto particularmente, quando ele está a falar do futuro e das eleições, e ele diz, as próximas eleições a que nós nos apresentamos, e não vou dizer ganhar, porque não gosto de exagerar, disse ele, não vou dizer ganhar. Portanto, este é o estado de espírito do PSD. Não vamos agora entrar em delírios, não é? Honestamente, eu digo isto com pena, porque eu preferia que a maioria mudasse, obviamente, politicamente, mas não é com esta. Portanto, quem é que anda com o bebê ao colo? Não tem sido esta direção do PSD. Esta semana, a quantidade de trocadilhos que eu já vi esta semana entre banho e banhada é gigantesca. Não é, lá vem, este é o banho técnica, mas é uma banhada, é uma banhada. E isto são coisas que aos poucos vão entrando. Ou seja, realmente... Eu não sei se o Rui Rio tem uma fezada qualquer de achar que o PSD, só porque tem o nome PSD, se vai aguentar nas próximas eleições. Eu acho, sinceramente, que António Costa não vai chegar à maioria absoluta. Acho que não vai, mas estou convencidíssimo que a direita se vai fragmentar já de uma forma significativa. O João Miguel Tavares fica então ministro da questiúncula e ficámos sem saber como é que se diz questiúncula em alemão. Ninguém sabe, pois não? Eu pus no Google Translator e era Quibble, mas Quibble é inglês. Mas pode ser, há umas palavras em alemão e inglês que são iguais. Mas não deve dizer Quibble, deve ser Quibble. Exatamente. Tens que rosnar a palavra. Vamos ter de perguntar ao Rui Rio na próxima oportunidade. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da sensação de taxar. Isso, e qual é essa sensação? É excelente. Será doce? É docinha. É docinha. Este é um tema magno. A sensação de taxar é um upgrade daquele famoso slogan sensação de viver. Exatamente. É um inteligente trocadilho da Coca-Cola. Com esse slogan vens da Coca-Cola. Vens aqui patrocinar a Coca-Cola. É um tema magno. Eu gostei de ver, abri o jornal e este tema chamou-me a atenção e por isso eu pensei que ia trazer à vossa consideração. Que foi, não sei se viram isso, era uma notícia que dizia assim: a Coca-Cola foi ao Parlamento falar com o PCP. E tu pagaste aí. Tiveram uma ideia para... Eles têm uma coisa que querem impor no mercado e foram pedir ajuda ao PCP. A Coca-Cola foi pedir ajuda ao PCP. Isto é a queda do muro ao contrário. Isto é o símbolo do capitalismo. Sem regras. Vai ao Parlamento e diz: quem é que aqui nos ajuda a pôr uma taxa? Eles... Capitalismo sem regras nenhumas, era o que faltava, não sei o que era. Uma taxa. Então vão bater à porta do PCP. Vamos só explicar que isto. A iniciativa, aquilo que a Coca-Cola gostaria que fosse por diante do Parlamento, é uma iniciativa parlamentar para que seja aplicada a taxa de bebida açucarada. Também não está neste momento incluído o leite achocolatado e os néctares. Passem a pagar a taxa, tornando isentas bebidas com teor de açúcar inferior a 25 gramas por litro. Exatamente. Isso interessa à Coca-Cola, porque a Coca-Cola tem menos açúcar do que uma série de outras bebidas. Isso também me inquietou um bocadinho. Que tipo de mercado de bebidas é que nós temos neste momento em que a Coca-Cola é menos má? Não, menos má. Em termos de açúcar é aquelas zeros. Em termos de açúcar, fica um bocado uma bebida que é castanha e diz: não, atenção que isto faz melhor à saúde do que esses leitos, ou o que é. Fiquei um bocado sobressaltado. Mas eu imaginei, quando eu vi a notícia, Coca-Cola vai ao Parlamento e pede ajuda ao PCP, eu imaginei o Cunhal e o Lenin Quem do tripé? Onde estiverem, não sei exatamente como é que isto funciona. Tem que ser no inferno. Não sei bem. Como não? No céu? Toda a gente diz que Jesus Cristo era comunista e tal, mas...
Não sei se ele ia fazer isso aos camaradas. Mas eu imagino o inferno é que é vermelho, pá. Mas eu imagino isso. O Cunhal a dizer: Vladimir, anda cá depressa que a gente está a ganhar. Olha a Coca-Cola a vir-nos comer à mão, olha. Isto não, o sindicato dos metalúrgicos não vai bater à porta do CDS. E atenção, pode estar aqui qualquer coisa. Se calhar com isto das taxas sobre as bebidas açucaradas podemos voltar a trazer à baila a mesma questão de há pouco, João Miguel Tavares. Será uma questão de gosto ou de civilização? Ora, lá está. A questão pode continuar a ser difícil, mas pelo menos aqui já faz sentido falar de IVA. É isso, não é? Pronto, já estamos ao nível das bebidas gaseificadas. Aí podemos dizer mais ou menos taxar. Eu acho que sim, que o açúcar não deve ser discriminado. Esta, aliás, é das poucas taxas com as quais eu concordo. Que o açúcar não deve ser discriminado? Não, que as bebidas não devem ser discriminadas pelo seu nome, independentemente do açúcar que tem, não é? Já que tem açúcar, ou há moralidade... O teor de açúcar deve ser... Se há açúcar, devem pagar tudo. Critério. Eu acho que sim, Mas não tenho especial opinião sobre isto, atenção. Agora que a Coca-Cola tem reuniões bilaterais com o PCP, Pedro Mexia, já será caso para dizer que prescreveu aquela velha acusação à bebida americana de ser a água suja do imperialismo? Sim, mas repara, quer dizer, o Partido Comunista apoiou, votou favoravelmente 4 orçamentos, apoia um governo que faz questão no equilíbrio orçamental, em ser um bom aluno das regras europeias, que usa e abusa das cativações, portanto, depois de engolir tantos sapos, beber um bocadinho de cola também faz bem, que é para ir para baixo. Para desentupir a canalização. Para desentupir a canalização. Parece que desentope bastante, não é? É verdade. As canalizações. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro da sensação de taxar. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, dando seguimento à ordem do dia, o Ricardo Araújo Pereira declara-se vitoriosozinho. Isso não será um bocado pífio? E é um bocadinho pífio, porque houve eleições intercalares nos Estados Unidos. Pareceu-lhe pífio a vitória dos democratas? As pessoas disseram, apesar de tudo, os democratas ganharam. Eu acho que empataram, não percebi bem, porque aquilo eles têm 2 câmaras, não é? Nós cá só temos a Assembleia da República, eles têm 2 câmaras, têm o Senado e a Câmara dos Representantes. Os democratas ganharam numa e perderam na outra. E, portanto, eu não sei bem, para que é aquele sistema de 2 câmaras, eu não percebo. Nós cá, com uma só, já tivemos dificuldade em perceber quem é que ganhou as últimas eleições. Quanto mais assim, com 2. Fazia-se reduzir aquilo a uma câmara, como nós, em que as pessoas depois não comparecem, ou se comparecem vai pintar as unhas e a gente sabe que pronto, e percebe-se, a gente conta, quem é que tem mais? É este. Olha, ganhou, pronto, sim senhor. Agora, ser uma vitória assim, ser uma vitória destas em que a gente ganha aqui, perde ali, não sei o que, eu estava à espera de uma coisa mais a meio do mandato, que é a altura em que estamos. A meio do mandato presidencial. Que fosse dado um cartão amarelo ao Trump, que houvesse um desagrado maior, estava à espera de uma coisa assim. Não me pareceu que houvesse esse sinal. Também porque o Partido Democrata me parece que está ainda à procura, a gente não sabe ainda, faltam 2 anos ou assim. Quem é a figura de referência? Quem é a figura que vai disputar as próximas eleições? Uma coisa aflitiva que aconteceu a semana passada ou assim foi a Hillary dizer, por acaso eu não sei se não gostava de outra vez. Olha, assim, isso já, em princípio, já experimentámos e não correu bem. Não sei se é de insistir, é mesmo aquela coisa de gostaste do almoço? Não gostei muito, então eu aqueci outra vez, toma a jantar. Vem a Hillary do micro-ondas. O eleitorado está assim, vai ter uma Hillary requentada para... Os democratas roubaram a maioria aos republicanos na Câmara dos Representantes, mas em contrapartida os republicanos aumentaram a vantagem que já tinham no Senado, embora houvesse poucas eleições em que para o Senado eram os senadores republicanos que estavam em jogo, digamos assim. Em todo caso, aumentou a vantagem dos republicanos no Senado. Os resultados de terça-feira justificam aquele tweet de Donald Trump, ainda durante a contagem de votos, anunciando um tremendo sucesso. João Miguel Tavares. Não, isso é ridículo, não qual tremendo sucesso, é absurdo. Aliás, até que escolher um... Absurdo? Donald Trump? Essa agora, a dizer coisas parvas no Twitter. Atenção, da sua perspectiva, que é geralmente a que lhe interessa, a do seu umbigo, ele pode considerar que foi um sucesso muito grande porque ele se empenhou pessoalmente em determinadas candidaturas que correram bem. E por uma outra razão, é que os candidatos republicanos que não eram fãs dele foram quase todos à vida. Exatamente. Portanto, o partido neste momento é dele. Sim. Mas o facto do partido ser dele não quer dizer que se existe um partido que domina o Congresso, que domina o Senado e que perde o Congresso,
Para os democratas, é evidente que não é um tremendo sucesso. Perde a Câmara dos Representantes. Exatamente. Para a Câmara dos Representantes. Perde a Câmara dos Representantes, é evidente que não é um tremendo sucesso. Isso é ridículo. Agora vai ter os democratas à perna na Câmara dos Representantes, não é? Exatamente, mas o que lhe pode valer também, daqui a 2 anos, o argumento de que não o deixaram trabalhar. Eu não acho que isso seja o problema. O problema maior, e esse é o medo dos democratas, toda a gente anda indignadíssima com o Trump, e porque o Trump é o Trump. O que é que os democratas vão poder fazer nos próximos 2 anos com esta vitóriazinha, Pedro Mexia? Não sei se nos próximos 2 anos, mas os democratas têm algumas razões para sorrir e outras menos. Tem uma razão que não sei bem se dá para sorrir ou não, é o facto de estarmos claramente perante 2 países, em termos, não só em termos do campo e da cidade, em que claramente começa a haver uma diferença muito clara entre as grandes cidades serem democratas e as zonas rurais serem mais republicanas, mas também com uma coisa curiosa, que é muitas zonas do país se tornarem homogéneas. Uma das coisas que as pessoas notaram nestes resultados é que havia muitos casos em que num estado a votação para presidente era uma e a votação para o Congresso era diferente, e nestas eleições, nestas intercalares, tenderam a coincidir e, portanto, os Estados serem homogéneos e, portanto, serem 2 Américas. Haver uns Estados onde ganham sempre os democratas, havia já uns onde ganham sempre os democratas e outros onde ganham sempre os republicanos, mas serem blocos mais estanques. Agora, se isso é bom para os democratas ou não sei. Os democratas têm a grande vantagem, têm uma coisa a seu favor, que é a demografia. A demografia, todos os setores, ou quase todos os setores que votam democrata, são setores, nomeadamente a população negra, nomeadamente uma boa parte da população hispânica, com taxas de natalidade boas e que, portanto, significará que vão ter mais peso no futuro. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir vitoriosozinho. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se amiguista, com orgulho ou envergonhadamente, João Miguel Tavares? Acho que é uma coisa não, até é mesmo com indignação. Com indignação. Indignação é a página de indignação do Governo Sombra, sim, a cargo do nosso João Miguel Tavares. Tu dizes isso com ironia, mas é mesmo triste. Porquê é que não gostou de ver os amigos do Presidente da Associação Mutualista Montepio a apoiá-lo na recandidatura ao cargo? Porque lê jornais. Essa é a resposta. Porque eu leio jornais. Eu devo ficar... que eu fico banzo. A mim não me espanta que Tomás Correia foi responsável presidente do Montepio e depois foi mais ou menos obrigado a sair do Montepio, empurrado porta fora pelo Banco de Portugal, e então foi para a Associação Mutualista que detém o Montepio. Posso admitir que Tomás Correia esteja agarrado ao lugar e se queira novamente recandidatar para continuar a mandar naquilo. Isso consigo perceber. O que eu não consigo perceber, para qualquer pessoa que seja informada em Portugal e que anda a ler jornais, tenha assistido à queda do BES, é como é que aquele homem continua a ser apoiado por tanta gente. E isso é uma coisa que me indigna se ainda tivesse cabelo, se calhar foi por isso que caiu, portanto, seria da ponta do cabelo até à ponta do pé. Não consigo perceber. Não põe porque eu acho que de estar a escapar alguma coisa na avaliação que faz do desempenho no cargo de Tomás Correia. Vamos ver uma coisa. Há coisas que me podem escapar do género. Sabemos se foi um grande trafulha. Ok, isso é quem tem que provar isso é o Ministério Público quando o acusar. Certo? Agora, há factos. O facto, seja como o Montepio e ainda a falência, está numa posição de imensa fragilidade. Há investigações em curso, ele já foi constituído arguido e depois casos caíram, continua a ser investigado pelo Ministério Público em processos que saíram da Operação Marquês, está a ser investigado pelo Banco de Portugal, saem notícias das suas cumplicidades com o famoso construtor José Guilherme, que no último domingo, é mais um trabalho excelente de uma jornalista do Público chamada Cristina Ferreira, que tem escrito consecutivamente sobre o Montepio Geral, onde se diz que no ano em que José Guilherme entregou 8,5 milhões a Ricardo Salgado, que é parte daquelas famosas 14 milhões de uma liberalidade, portanto uma prenda que resolveu oferecer, esses 8,5 milhões, nesse mesmo ano, José Guilherme teve um empréstimo de 8,5 milhões do Montepio, a título pessoal. Bela coincidência, hein? No mesmo ano. Ele pediu emprestado 8,5 milhões ao Montepio e de repente ofereceu 8,5 milhões a Ricardo Salgado. Portanto, isto está tudo ligado
Toda a gente sabe isto. E o Tomás Correia avança outra vez para a presidência, com pessoas na administração que foram antigos secretários de Estado do PS, mas depois um Conselho Geral percorre tudo. A Maria de Belém está lá, o deputado social-democrata José de Matos Correia, até uma comunista que é presidente da Câmara de Setúbal. Tudo o que é capelinha do poder, ele mete lá. E depois há uma comissão de honra que eu não sei onde é que as pessoas têm a cabeça para aceitar uma coisa daquelas. Quer dizer, eu sei onde é que tem a cabeça. Parte daquelas pessoas podem até estar lá por boa vontade, outras pessoas estão lá, têm a cabeça nos bolsos. Porque o que se passou foi que o Monte Pio Geral ajudou, patrocinou aquelas pessoas. Por exemplo, eu encontro lá montes de fadistas que estiveram presentes na apresentação da candidatura. Eu gosto muito de fado, vou a concertos de fado, e sim, reconheço que o Monte Pio Geral está a patrocinar todos os espetáculos de fado. Eu percebo que as pessoas até gostem do senhor, sejam amigos. O Vasco Lourenço, o Vasco Lourenço está na comissão de honra disto. Depois da queda do BES... Quem esperava sensatez, não é? Não, eu não esperava sensatez, não esperava sensatez de Vasco Lourenço, mas espero padrões éticos elevados. E no fim disto tudo, aqui, um homem que está a ser investigado, que, se for acusado, seja pelo Ministério Público, seja pelo Banco de Portugal, nem sequer pode continuar pelo novo Código das Mutualistas, nem sequer pode continuar à frente do Monte Pio, e esta catrefada de gente a apoiá-lo, é escandaloso. Uma coisa é ser amigo. Atenção. Mas para ser amigo, pode ser amigo, toda a gente pode ser amigo do Duarte Lima e dizer, olha, Duarte Lima, agora, se ele um dia, se for preso, vais visitá-lo à prisão. E podes continuar a ser amigo. E acho isso muito bonito. Mas o plano pessoal não pode passar para o plano institucional, que é aquilo que acontece com uma comissão de honra. Estas pessoas não têm olhos na cara. Faz muita confusão. Encontra alguma conotação positiva possível na palavra amiguismo, Pedro Mexia? É um bocadinho isto que o João Miguel disse, sem a parte da indignação, que é o amigo. Eu encontro muito bem a dizer do amiguismo no plano pessoal. No plano pessoal, um amigo é uma pessoa, por exemplo, que nós defendemos mesmo quando ele não tem razão, que estamos ao lado, mesmo quando ele se porta mal, etc. Então, esse amigo. Espera, no plano pessoal. Fazer parte de uma comissão de honra, dar apoio, fazer abaixo. O que se faz em Portugal é confundir sempre. Por exemplo, alguém é acusado de alguma coisa, às vezes com conotação criminal ou com implicação criminal, melhor dizendo, e os amigos fazem um abaixo-assinado a dizer estamos com esta pessoa. Isso não quer dizer grande coisa, ou seja, são planos que não se confundem. E evidentemente que nós não só acreditamos tendencialmente nos nossos amigos, como, sobretudo, estamos com eles mesmo quando eles fizeram coisas erradas. E isso é muito louvável. O pior que há é a pessoa que abandona os amigos em momentos difíceis. Agora, isso não se traduz necessariamente em tomadas de posição pública, mas não há verdadeiramente... A razão pela qual não compreendo o grau de indignação do João Miguel é porque o que ele disse agora é transparentemente banal, ou seja, quem é que lá estão? Estão amigos dele e pessoas que foram apoiadas. Já alguma vez se sentiu refém de uma situação de amiguismo? De amiguismo, exatamente como este caso de um amigo meu banqueiro. Tem uma relação que eu só percebi mais tarde que era de amizade com o Ricardo Salgado, porque eu emprestei-lhe algum dinheiro, como os amigos às vezes fazem, ele ainda não me devolveu, mas acredito que esteja a esforçar-se imenso para o fazer. Eu compreendo tem fé na humanidade. Tenho muita fé. Eu compreendo a indignação do João Miguel Tavares. Mas só tem duas filhas. Só tenho duas filhas, estou um pouco menos indignado. Estou um pouco menos indignado. Mas no nosso caso, isto bate certo. Eu sou mais indignado, 4 filhos. Tu és meio indignado, 2, 0 filhos. Está-se borrifando para o futuro do planeta. Tu, enquanto não te reproduzis, não tens esperança na humanidade. Eu proponho que saias daqui e vais fazer um filho. E atenção que há braços no ar. Há braços no ar na plateia? Espera, 2 são de senhores. Alguém não frequentou as aulas de educação sexual. Mas eu percebo a indignação do João Miguel Tavares, mas a questão é, estas pessoas que dizem, integra ou não integra a comissão de honra do Tomás Correia? Eu vou integrar uma comissão, pode ser uma vergonha, né? Integra a comissão de honra, passado 2 meses ele está preso. Aconteceu-lhe o mesmo que o Oliveira e Costa do BPN, que está em casa. Por acaso está em casa. Ou então não, ou então acontece-lhe como ao Salgado, que vai em casa também. Está em casa. O que é que achas que estas pessoas dizem? Cuidado, atenção com este país faz aos banqueiros que se portam mal, se calhar é melhor tirar o meu... Não, deixa estar. Não há problema nenhum. Só a terceira filha que vais precisar. Exato. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia, e temos que agora acelerar, decreta curioso número. Curioso número, isto é uma referência àquela velha frase do Dr. Mota Amaral, quando era Presidente da Assembleia,
está a ser votado um artigo 69 e ele diz, curioso número, por causa de um senhor de 69 anos na Holanda que recorreu ao tribunal porque diz que se sente, e tem exames médicos que o provam, se sente um homem de 45 anos. E então diz que o tribunal, assim como reconhece a mudança de género e a mudança de nome, reconhece a mudança de idade, quer que lhe tirem 20 anos. E agora, há duas hipóteses. Ou este senhor está a levar até ao extremo esta ideia de que a pessoa é aquilo que se sente ser, ou então está a gozar com a malta. Está a dizer, vejam como isto é ridículo. Também, claramente ele está a gozar, mas é bem gozado. Porque as pessoas quando dizem, e até um certo ponto percebe-se o que é que se quer dizer, quando a pessoa diz do género, há disfunção de género e tal, e a gente aí percebe, é uma coisa que tem implicações mais sérias. Agora dizer, eu tenho 69, mas sinto-me 45, ok? E, portanto, o tribunal que reconheça isto. Isto é grotesco, francamente. O João Miguel Tavares decreta Jordan Peterson, o psicólogo canadiano. Exatamente, porque esse psicólogo canadiano, para quem anda nos YouTubes e nas internets, sabe que no intervalo de 2 anos ele tornou-se um dos mais requisitados, talvez o mais popular intelectual atualmente no mundo inteiro, e ele vem passar por Portugal, como sempre Portugal está bastante distraído. Saiu cá um livro dele. E ele saiu o último livro dele, que se chama 12 Regras para a Vida, e ele vai estar na quinta-feira no novo campus da Nova School of Business and Economics, e eu acho que, imagino que os bilhetes já estejam esgotados, mas vale imensa pena ir lá, ouvi-lo, escutá-lo. É um cavaleiro contra o politicamente para esta gente aqui de Vila Real. Liberdade de expressão. ou então tragam cá o Jordan Peterson numa próxima ocasião, vale bem a pena escutá-lo. O Ricardo Araújo Pereira decreta vaidade. Vaidade, porque no Curral das Freiras, a zona mais pobre da Madeira, há uma excelente escola. Mas não se preocupem que a gente vai extingui-la, está bem? Portanto, é uma história magnífica. É um professor que foi para a escola de Curral das Freiras, fez uma série de mudanças pedagogicamente bastante inteligentes. A escola no Curral das Freiras estava no 1.207º lugar do ranking e em 5 anos, acho eu, passou para o top 10 das melhores escolas portuguesas. Entretanto, esse senhor, como prémio para o seu trabalho, lá uma junta, um organismo de educação da Madeira, pôs-lhe um processo acusando-o de ter cometido mais de 380 infrações. São infrações gravíssimas do género. Até os horários dos professores, em vez de virem por computador, foram feitos em papel. E depois ninguém percebeu bem porque é que este professor estava a ser apertado, um professor que tinha feito um trabalho destes, estava a ser apertado desta forma por causa de ninharias colecionadas, 380 ninharias e tal. E houve uma pessoa, a Bárbara Reis escreve isso no Público, houve uma pessoa que disse, não, sabe, o professor é um bocado vaidoso. Bom, eu gostava... Meninos, gostaram de ter aqui uma educação excelente? Nem por isso que o professor estava sempre a pentear-se e tal. Não estou-me borrifando por ir para a universidade. Eu gostava era que o homem andasse mais abandalhado. E é assim que se conclui mais uma reunião semanal. Desta vez viemos a Vila Real e não só para comer os covilhetes, mas principalmente para isso. Covilhetes. Viemos à abertura do Festival Internacional de Imagem de Natureza, um festival que se prolonga pelas próximas 2 semanas, 2 a 8 dias, de novo em estúdio, à hora habitual, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Vila Real.